talk de hoje é sobre da prevenção ao tratamento de doenças inflamatórias. Quem for chegando aí já puder dar um aceno. Olá, tá bem? Bom dia. Eu vou comentar alguns aspectos, né, da prevenção e do tratamento de doenças inflamatórias. Vou aproveitar para responder uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Ao final, inclusive, desse talk, é para vocês terem ampliado o conceito de como não ser inflamado. Gostei dessa pergunta que caiu lá na caixinha. Bom dia! Quem é novo por aqui, pode dar um oi aí. A gente está numa série de talks, né? Já foram talks aí sobre inflamação sistêmica, sobre intestino. E do intestino, inclusive, eu falei muito sobre desbiose, né? Tem outros aspectos que a gente poderia ter comentado. Bom dia! Mas eu falei muito sobre a desbiose. Tem gente nova por aí. Eu tô tirando aqui o infusor do meu chá, deixei um chazinho aqui do lado para eu tomar durante o talk. Bom, quem tá vindo aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, esperem que continuem aqui. A gente tem feito esses talks aí já há algumas semanas, a ideia é continuar, inclusive, pelo menos por mais algumas semanas, tratando sobre assuntos aqui relacionados à saúde, mas muito vinculados com inflamação sistêmica e doenças inflamatórias, que são várias, doenças autoimunes, enxaqueca, síndrome dos ovários policísticos, endometriose, a doença relacionada ao silicone, que está dentro de um grupo de doenças relacionadas a adjuvantes, né? Dentre tantas outras doenças inflamatórias aí com as quais a gente tem de conviver nos dias de hoje. Basicamente, como eu já mencionei, toda doença crônica tem, em algum grau, uma inflamação sistêmica crônica. E isso faz com que ela tenha um padrão inflamatório, então poderia entrar aí dentro desse grupo de doenças inflamatórias, né? Esse tema, como eu já disse, me interessa muito, e quem é novo aqui eu vou reforçar isso, né? Eu sou médica e de formação tradicional, né? Como eu costumo dizer, eu sou anestesiologista, clínica de dor e acupunturiatra, mas já há alguns anos tenho me dedicado ao estudo e aprofundamento da área da medicina funcional, por interesse não só profissional, mas também pessoal, né? A minha história com doenças inflamatórias vem de muito cedo, porque o primeiro diagnóstico de doença autoimune que eu tive foi aos 9 anos de idade, e desde esse momento, né, dali pra frente, como já seria de se esperar, né? Foram se acumulando vários quadros ao longo dos anos, né, gradativamente, num processo aí que a gente pode chamar de lento, mas nem tão lento assim, né? Vários sintomas foram aparecendo, novos diagnósticos. Então a minha busca pela medicina funcional e o meu interesse foi muito, primeiramente, com o objetivo de me tratar e depois levar isso para o campo profissional e poder ajudar outras pessoas com a remissão, né, nesses quadros inflamatórios, de doenças inflamatórias. E tem sido por aí que a gente tem caminhado, inclusive na página, que o objetivo é também muito esse. E, inclusive, eu tenho compartilhado conteúdos diferentes e isso vai ser cada vez mais presente aqui no canal, mas também em outras plataformas, né? No canal do Telegram e também do YouTube. Vocês conseguem acessar esses canais no Linktree, que tá na descrição da bio. Só clicar lá, tá bem? Tem essas opções aí também para agendamento para quem quiser. E quem já quiser de início, né, mesmo não sendo meu paciente, embora tenham muitos pacientes que aproveitam muito o conteúdo aqui da página, mas quem não é paciente é super bem-vindo, porque tem muita coisa que se pode fazer sozinho, né? E nesse talk aqui a gente vai falar sobre isso. Bom, a medicina, de uma forma geral, a gente tem visto aí ao longo dos anos que ela tem evoluído muito
para o tratamento de questões agudas, né? Tem um colega semana passada, também da área da medicina funcional, mencionou o seguinte: se eu tiver algum problema de saúde hoje, repentino assim, eu quero ser levado para o hospital, né? Uma infecção aguda, um trauma, eu quero ser levado para o hospital, né? Lá que vão resolver meu problema, com certeza. Agora, quando a gente trata de doenças crônicas, a medicina já deixa a desejar. Sobretudo porque o tratamento e a prevenção não estão muito vinculados com medicações, não são muito abordagens medicamentosas. E eu vejo isso muito na minha própria experiência com os pacientes, que muitas vezes chegam tomando diversas medicações e aí a gente passa por um processo de desmame, de retirada dessas medicações, né? Chegam com essas medicações e mal controlados, com um problema atiçado. E aí a gente resolve o problema e não é adicionando novas medicações, muito pelo contrário. Retirando essas medicações e entrando com outras estratégias para modularem a inflamação sistêmica, né? Entrar num processo de remissão aí. Gente, se tiverem dúvidas, podem enviar aqui, né? Conforme for, eu tento responder alguma. Tem até um botãozinho ali com ponto de interrogação, podem clicar nele e envia essa live também, gente. Compartilhem aí com algumas pessoas com as quais vocês acham que vão se beneficiar muito desse conhecimento, tá? Clica nessa setinha aí que é tipo um aviãozinho e encaminhe para as pessoas, tá ok? Bom, basicamente, gente, quando a gente fala de prevenção e tratamento de inflamação crônica, né, de doenças inflamatórias, a gente pensa em dois grandes quesitos. O primeiro, medidas de estilo de vida e terapias, inclusive médicas, para serem complementares. Um não exclui o outro, não exclui, não substitui, tá? E eles são complementares. A gente precisa dessas duas linhas aí para a gente atuar tanto na prevenção quanto no tratamento. Primeiramente, sobre essas abordagens médicas, né? E aí eu tô falando médica, mas a gente poderia até incluir outros profissionais da área da saúde, né? Às vezes eu fico refletindo assim, como que a nossa medicina caminhou demais pro caminho de tratar, né, de resolver o problema quando ele já está estabelecido, quando na verdade muitos desses problemas seriam resolvidos muito mais fáceis se fossem abordados lá no comecinho, né? A gente tem, por exemplo, o hábito de fazer revisão de carro, né? A gente sabe disso, que o carro todo ano, mesmo não dando sinal nenhum de que está com algum problema, a gente tem que levar lá no mecânico para fazer lubrificação, ajustar parafuso, né? Trocar uma pecinha ali que está gasta, fazer alguns ajustes, né? Apertar a rosca daqui. Isso é essencial. Habitualmente a gente não espera um carro parar de funcionar para levar para o mecânico, né? Porque inclusive aí às vezes o gasto vai ser muito maior do que um controle preventivo, né? A revisão preventiva. E com saúde tem que ser a mesma coisa. Não existe isso de eu esperar ter um problema de saúde para eu ir ao médico, né? Eu vou agora descobrir o que eu tenho porque já chegou no ponto de ter um diagnóstico. Não é por aí, né? Quando a gente fala em prevenção, o que antes me parece que era muito mais comum e foi se perdendo ao longo do tempo, os check-ups são fundamentais, sobretudo, né? E não é um check-up convencional quando a gente está com esse foco de medicina funcional, de prevenção de doenças inflamatórias, não é um check-up convencional, porque no convencional a gente pega ali exames e vai basicamente olhar se está dentro do valor de referência e pronto, acabou. Quando a gente fala de doenças inflamatórias, não é por aí. Tem um programa de prevenção que envolve muito mais do que simplesmente olhar se um exame está normal ou se não está. Inclusive, por quê? Se eu faço um check-up desse, né, com esse raciocínio, simplesmente esperando olhar um exame que está alterado, eu também não estou prevenindo. Eu estou, no máximo, fazendo um diagnóstico precoce, mas isso não é prevenção. Então, tem que ser realmente com um médico que tenha essa linha de trabalhar com a prevenção, com inflamação sistêmica, né, com longevidade saudável, com esse conceito de longevidade saudável. Porque, senão,
no máximo você vai conseguir aí um diagnóstico precoce, tá bem? Mas essa analogia é muito interessante, né? Lembrar disso, né? Que se a gente com um carro, que é um objeto, faz isso, por que não fazer isso com a nossa saúde? E nesse sentido, o acompanhamento médico é fundamental, ainda mais considerando a cultura em que a gente vive, né? Os hábitos da nossa sociedade, o próprio envelhecimento em si, né, inerente a ele, tem aí o acúmulo de desgastes naturais, da mesma forma que acontece com o carro, que quanto mais velho, mais trabalho, né, costuma dar com a nossa saúde. Se a gente não fizer nada, vai ser assim também. Quanto mais velho a gente ficar, mais trabalho vai dar. Por quê? Porque vão acumulando erros, ainda mais com os hábitos que a nossa sociedade moderna tem. E isso aí inclui questões da alimentação, né, do plantio, inclusive, né, desde lá de trás, de como que o sistema de produção alimentícia tem se estruturado, da rede de captação e limpeza, higienização e distribuição da água, questões relacionadas ao próprio ensino, né? A gente não tem essa cultura de ensinar para os filhos ter bons hábitos, no sentido de fazer disso um conhecimento estruturado, porque a gente também não vê isso na faculdade de direito, não vê isso na escola, né? O ensino é muito raso, né? Que escola que ensina essas questões? Não ensina. Então a gente fica reproduzindo informações desconectadas, né? E isso impacta demais no estilo de vida, tá? Que é o que eu vou entrar daqui a pouco, nessas questões aí da prevenção e do tratamento. Bom, dentro ainda dessa parte do acompanhamento médico, que eu entendo que é um pilar da prevenção e do tratamento de doenças crônicas, entram o que inclusive me perguntaram numa das caixinhas, né, as terapias reguladoras. Quer dizer, quando a gente está fazendo um acompanhamento médico com esse objetivo de prevenção e longevidade saudável, a gente vai fazer ajustes individualizados, né, personalizados, para cada pessoa, considerando assim o seu metabolismo, como ele já veio e sendo estruturado desde lá, a gestação, inclusive, e ao longo dos anos, né, até chegar ao atendimento. Entram aí também terapias reguladoras, né, que foi o que me perguntaram na caixinha. Essas terapias reguladoras, elas visam auxiliar o corpo a entrar no seu próprio eixo, né, a se recuperar. O nosso corpo, gente, naturalmente, a gente vive isso empiricamente, muitas vezes sem nos darmos conta disso, mas a gente vem com a capacidade de auto-recuperação, auto-regeneração, auto-cicatrização. A gente machuca e aquela ferida fecha. E ninguém precisa fazer nada demais para isso, né? Só precisa o quê? Não atrapalhar. O que a gente precisa é não atrapalhar o corpo. E esse processo de recuperação naturalmente acontece. Nas terapias reguladoras, o que a gente visa, né? Auxiliar o corpo nesse processo. Porque exatamente por conta dos hábitos que a gente vem adotando, né? Do estilo de vida, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, a gente vem atrapalhando esse processo de ser realizado de forma adequada, né? Atrapalhando um processo que vem natural de fábrica para ser realizado. Então, com as terapias reguladoras, a gente favorece o corpo a entrar no seu próprio eixo. Depois, inclusive, eu vou entrar mais nessas questões dessas terapias. A gente pode citar, por exemplo, a terapia neural. Ela é uma dessas terapias reguladoras. Mas tem outras terapias que a gente vai estimular, por exemplo, o próprio mecanismo antioxidante do corpo, a diminuir radicais livres, diminuir estresse oxidativo, melhorar o funcionamento das mitocôndrias. Depois eu vou falar das mitocôndrias com vocês também, porque basicamente toda doença também tem ali, crônica, tem uma disfunçãozinha de mitocôndria, tá? Então são terapias que a gente vai entrar para auxiliar o corpo nesse processo de autorregulação, tá bem? Outro grande pilar nessa questão aí da prevenção e do tratamento de doenças inflamatórias é o estilo de vida. Ele é fundamental. Não há nenhum tratamento médico que substitua medidas adequadas do estilo de vida. Ele é complementar e essencial, né? E isso fica muito claro de se ver na prática quando eu vejo alguns pacientes que no começo
fazem ali o que a gente está orientando, e aí vai bem, colhe resultados, e daí a pouco acha que tá tudo bem e começa a fazer coisas que não era para fazer, né? Volta com hábitos antigos que, né, eu tô bem, vai que, e começa a ir mal, tá? É o que a gente vê na prática. Então, nesse sentido, eu já vou até adiantar, a constância é muito importante e ela tá dentro dessa questão do estilo de vida. Uma vez, numa caixinha anterior que eu perguntei, que eu abri aí, me perguntaram o que eu posso fazer para manter constância. Gente, não tem nada melhor para se manter a constância do que ter o conhecimento. A partir do momento que você entende por que você vai fazer determinada coisa, isso fica natural, isso vai ser agregado ao seu dia a dia. Tem algumas pessoas que gostam de falar assim, mas isso é muito restritivo. E aí eu vou propor para vocês a seguinte reflexão: parar no sinal vermelho é restritivo? Pagar as suas contas em dia é algo restritivo? Usar máscara quando você sai de casa nos dias de hoje é restritivo? Você pode fazer o que você quiser, gente. Você pode furar o sinal? Pode furar o sinal vermelho. Você pode não pagar as suas contas, você pode não pagar os seus impostos, você pode não usar máscara. A gente é completamente livre para fazer o que a gente quiser. Agora, daí você entender que isso aí é restrição, aí o problema está no conceito de restrição, entendeu? Então, assim, deixar de comer alimentos inflamatórios. Isso é uma alimentação restritiva. Depende. Se você achar que furar sinal vermelho, você vai furar porque se você tiver que parar, isso é uma restrição, bom, então aí deixar de comer alimento inflamatório pode ser visto como restrição mesmo, né? E aí você pode furar sinal vermelho, né? Pode sonegar seus impostos, tá? Então é uma questão conceitual, tem que quebrar esse paradigma, de onde que veio isso, virou dogma, tá? Tem que começar a refletir. Enquanto a gente não expandir essa compreensão, aí vai ficar com esse discurso que sabe-se lá de onde que isso surgiu, né? Que deixar de comer aquilo que faz mal é restritivo, e aí vai continuar ferindo o próprio corpo. Isso aí são hábitos que interferem nesse processo de autorregeneração. Você está criando quebra-molas para o seu corpo entrar num fluxo que é natural dele. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar esses quebra-molas, gente. Quem entende que isso é restritivo vai continuar com quebra-mola lá, não tem problema nenhum, tá? Se a pessoa acha que isso é restrição, não tem problema. Ela vai continuar com os quebra-molinhas dela lá e vai viver a experiência. Agora, tem gente que não. Eu, por exemplo, eu tirei um monte de coisa que, pra mim, inclusive, não faz a menor falta. Por quê? Porque eu entendi que isso não me faz bem. E eu vivo muito melhor, e a partir do momento em que a gente colhe os resultados disso, né, os benefícios, isso aí, gente, não tem nada melhor do que isso, entendeu? Não tem nada melhor. Então, aprender a não gostar do que nos faz mal tá dentro dessa questão de aprender a ter constância, né? E aí é um processo, inclusive, que tem que ser muitas vezes consciente, porque a gente colhe os resultados, vê os benefícios e isso retroalimenta o nosso propósito, que é o que está dentro também de constância, né? A gente tem que entender o que a gente tem que ter como propósito de construção de saúde, né? De patrimônio de saúde. Esse termo é muito interessante. A primeira vez que eu ouvi esse conceito de patrimônio de saúde foi num congresso de medicina personalizada. E ele exprime muito bem o que a gente quer dizer quando a gente está tratando de longevidade saudável, né, de prevenção e até mesmo de tratamento. É uma bagagem, você coloca ali elementos e vai acumulando isso com o tempo, é o patrimônio. E se você deixa de manter esses hábitos, você vai consumindo essa reserva e óbvio que isso aí no momento pode entrar no negativo. Então esse conceito, né, de construção de um patrimônio de saúde é algo que vocês têm de ter em mente, tá? Tá dentro aí da constância, isso está relacionado com o propósito. Agora, dentro do estilo de vida, gente, pra gente não se estender muito nesse talk, né, que o objetivo dele é realmente que seja uma passada e uma pincelada desses conceitos, o que a gente
coloca dentro do estilo de vida, né? Que é esse outro grande pilar do tratamento da prevenção de doenças crônicas. E quando eu coloco grande, é porque vocês têm que lembrar, quem que passa a maior parte do tempo com você mesmo é você mesmo. Você é quem vai fazer as escolhas, né? Vai determinar o que quer, o que não quer, né? E lembrar das consequências disso. Então, isso aí tá dentro do pilar do estilo de vida. Dentro do estilo de vida, a gente pode contar aí com sono, com o gerenciamento do estresse, a atividade física, a suplementação e cada um desses aqui dá uma conversa assim enorme. Então, eu escolhi um aspecto de cada um deles para abordar aqui com vocês, para vocês refletirem. Bom, sobre o sono. Um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem no dia a dia é o seguinte: focar em quantas horas eu vou dormir. A grande preocupação é essa. Quando se tem essa preocupação, né, com sono? Quando se preocupa com sono, se preocupa em quantas horas eu vou dormir. Quando, na verdade, o sono ele é tão importante para o nosso corpo que ele engloba muitos outros fatores relacionados com aquilo que ele proporciona para o nosso organismo em termos de regeneração, inclusive, de harmonização dos eixos, né, de sincronização metabólica. Então, assim, só o tempo de sono, gente, é um dado vago, tá? Inclusive porque o tempo de sono é individual. Tem gente que precisa de 7 horas de sono, tem gente que 6,5, tem gente que 7,5, tem gente que 8. Agora, independente disso, né? O tempo é individual, ele é importante, mas outros fatores importantes, quando que você inicia esse sono, tá? Porque não adianta nada você dormir 8, 9 horas de sono se você tá indo dormir todo dia meia-noite. Um sono que se inicia 10 horas da noite já é diferente de um sono que se inicia 11 horas da noite. 1 hora aí já tem diferença, gente. Por quê? Porque está relacionado com o nosso relógio biológico. Tá bem? Então, não é só questão de quanto tempo eu durmo, mas tem diversos outros fatores e um deles é esse aí, do início do sono. Então, não dá pra ficar dormindo todo dia, 11, 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã, tá bem? Inclusive, eu atendo pacientes que a gente nitidamente vê o comprometimento dessa questão do sono aí, de dormir 2 horas da manhã ao longo de vários anos e o tanto que isso impactou, tá? A saúde dessas pessoas. Sobre o estresse. O estresse é outro fator aí que está dentro dessa questão do estilo de vida, né? O gerenciamento do estresse. A gente pode usar ferramentas para auxiliar o corpo nesse equilíbrio que é inclusive hormonal relacionado com o estresse, né, mas que passa muito também pelo sistema nervoso autônomo, de como que a gente reage. Cada pessoa reage de uma forma diferente àquilo que ela está vivendo. Então, assim, um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem em relação ao estresse é achar que viajar 7, 10 dias por ano vai resolver a questão do estresse. Não é por aí. E os outros 360 dias do ano, né? 350, né? Você viaja 7, 10, e aí eu nem vou entrar em aspectos de como tem sido, né, esses dias aí em si de viagem, mas e os outros 350 dias do ano? Então, assim, tem gente que acha que vai melhorar o estresse fugindo do mundo, viajando, né? E aí quer viver uma vida inteira só viajando. Não é assim também, gente. Ninguém tem que fugir do mundo, né? A questão do gerenciamento do estresse está muito mais vinculado à forma como você vai auxiliar, inclusive o seu sistema nervoso autônomo, né? E os hormônios que estão vinculados com isso, né? No reflexo às reações, do que uma viagem em si, tá? Isso aí é um grande erro que as pessoas cometem. Em outro ponto, atividade física. As pessoas, a gente tem visto, né, e pelo menos isso tem sido muito batido na tecla, né, da importância da atividade física como um fator de prevenção para as doenças inflamatórias, e isso é um fato inegável. Agora sim, proponho para vocês a seguinte reflexão: o que adianta a gente fazer 30 minutos de atividade física, 1 hora, e passar o resto do dia sentado?
Não dá, gente, tá? Então, assim, temos de adotar estratégias para colocar o corpo em movimento durante o dia. Inclusive, tem gente que acha que atividade física, assim, 2 vezes por semana, resolve. Não resolve também, gente. A atividade física tem que ser constante, né? Pensem que vocês estão comendo todo dia e, de certa forma, fazendo um abastecimento diário. Para que vocês estão abastecendo se não estão gastando? Né? Gerando esse acúmulo se não tem ali para onde escoar essa energia. Então, se come todo dia, a gente tem que fazer atividade física todo dia, sim. Isso seria o ideal. Sendo que, às vezes, com uma frequência menor, a gente já tem benefícios, né? E se alguém aí não pode fazer todo dia, que faça pelo menos o que der, mas tendo em mente que o movimento ao longo do dia é muito importante, tá bem? O último ponto aqui que eu quero trazer para vocês é sobre a suplementação, né? Algumas pessoas perguntam, como ter um aporte adequado de nutrientes sem fazer suplementação? E realmente a suplementação não substitui uma alimentação adequada. Primeiro tem que se focar na alimentação e depois a gente pensa na suplementação. Uma coisa não exclui a outra, não substitui. Tem que ter as duas coisas também. Nesse sentido, é muito importante a gente pensar na questão dos nutrientes, né? Não é simplesmente assim, por exemplo, de tirar o glúten. O glúten é um alimento absolutamente inflamatório, não tem dúvida disso. Algumas pessoas serão mais sensíveis, outras menos. Inclusive o glúten de hoje, que é diferente do glúten de antigamente. Mas assim, nessa questão da alimentação, eu vou chamar a atenção de vocês. Inclusive, vou até contar um caso aqui. Uma vez eu estava no ambiente de trabalho, isso foi o ano passado, e aí um colega médico mencionou que a esposa dele estava tendo problema com glúten, né, uma intolerância ou alergia, e aí eles tinham resolvido como? Eles já tinham achado uma lista e feito uma lista com todas as padarias sem glúten da cidade, todas as lojas que vendem produto fit, gluten free e tal. Gente, não é por aí. Não é. Isso não é alimentação saudável, né? Comer sem glúten não é sinônimo de alimentação saudável. Inclusive porque essas substituições do glúten por outras farinhas sem glúten continuam sendo farinha. E toda farinha é processada, é refinada, é baixíssima em micronutrientes. Muitas vezes tem uma alta carga glicêmica, né? Por exemplo, as pessoas às vezes substituem o glúten por farinha de arroz, farinha de mandioca, a famosa tapioca. Isso aí, gente, por si só não é sinônimo nenhum de alimentação saudável, tá? Simplesmente tirar o glúten não garante que a sua alimentação seja adequada. Tenham isso claro. Então, a ideia de quando a gente pensa em alimentação saudável é que você olhe para o seu prato e você saiba o que tem de aporte ali de nutrientes para o seu corpo, né? Às vezes você não vai conseguir fazer isso no começo, mas ao longo do tempo a proposta é exatamente essa. Porque a gente come não é para matar a nossa fome, o nosso desejo, a gente come para nutrir as células. A refeição é uma fonte de nutrientes que no final das contas servem para cumprir um propósito metabólico de funcionamento do organismo. Não é para eu comer o que é gostoso, é para eu comer o que eu preciso. Mas é claro que muitas vezes o que eu preciso é gostoso também, não precisa ser ruim, né? Às vezes é questão de readaptar paladar, né? De fazer as combinações adequadas e por aí vai, tá bem? Todo alimento leva uma informação para os nossos genes. Isso é pouco falado, tá? Comer não serve para matar fome, simplesmente, né? Todo alimento leva uma informação para os nossos genes. Então, quando você come, você tem de pensar que tipo de informação você está levando para os seus genes. Da mesma forma que quando você fica parado o dia inteiro, você tem que pensar que tipo de informação você está levando para o seu corpo ao ficar parado, né? E fazer ali só 30 minutos de atividade física, por exemplo, tá bem? Tem gente que comentou aí que tirou um print desse talk. Se puderem fazer isso, vai ser ótimo, tá? Tirar um print aqui desse nosso talk, dessa nossa live. Marca aí o meu Instagram,
no story de vocês e eu compartilho no meu, tá bem? Bom, acho que por hoje é isso. A gente tem muito mais o que falar e a gente vai continuar com os nossos talks, mas espero que esse talk aqui, nessa conversa nossa, esse bate-papo tenha contribuído aí de alguma forma. Compartilhem isso aqui e a gente se vê logo mais em próximas conversas, tá bem? Vamos continuar, que tem muito conteúdo para ser compartilhado, inclusive nas outras plataformas, como eu comentei, tá bem? Telegram, no YouTube, vai vir muita coisa aí pra gente expandir esse conhecimento, tá bem? Fiquem de olho aí e acompanhem aqui o canal. Um beijo, gente, até mais!